Friedrich Nietzsche, o Übermensch e a tragédia de criar um sol que não se pode habitar. Eu tenho adquirido o hábito, quase um rito interior, algo quase que automático, de ao contemplar as ideias e os pensamentos de determinado pensador, seja ele um teólogo, ou um filósofo, ou um poeta, de submetê-los a uma espécie de prova simbólica. Tento concentrá-los, condensá-los e então compará-los às três metamorfoses do espírito descritas lá por Nietzsche, que é o camelo, o leão e a criança, no qual eu concentrei no meu livro O Poeta Estelar. Pergunto-me com leniência e silêncio se tal pensador poderia, em alguma medida, ser considerado um Übermensch Nietzscheano, e até que ponto teria avançado nesse percurso e qual dessas metamorfoses teria de fato alcançado. A última análise eu fiz com Einstein e com Jesus. Foi nesse exercício que me emanou uma indagação mais funda, quase inevitável, como quem olha para o abismo e percebe que ele devolve o olhar. Então eu me perguntei, eu não sei se foi alguma inspiração que me emergiu de Deus, ou se foi o meu próprio raciocínio que me conduziu a isso, a essa reflexão íntima e profunda. E o próprio Nietzsche, ele foi um Übermensch? Ele que escreveu sobre esse ideal? E isso é algo fascinante. Teria sido ele o Übermensch que anunciou em sua própria obra? Ou teria sido antes o profeta de uma possibilidade que ultrapassava a sua própria carne, sua própria dor, sua própria condição humana? Essa pergunta não nasce da irreverência, tampouco da negação, mas do assombro filosófico. Pois talvez Nietzsche não tenha sido o Übermensch, mas o solo trágico, febril e luminoso, resplandecente, a partir do qual essa figura pôde, pela primeira vez, ser pensada. É imperativo que procedamos a uma retificação exegética fundamental. Nietzsche não concebeu o Übermensch sob o signo da descrição, mas sob o signo da agressão. O equívoco pueril que permeia as cátedras acadêmicas e o senso comum reside na tentativa de converter o super-homem, o além do homem, o Übermensch, em um modelo normativo ou em um arquétipo de aperfeiçoamento humano, nada mais antípoda ao ímpeto nietzschiano. O Übermensch não se oferece como uma resposta redentora ou um paradigma positivo. Ele se ergue como uma acusação ontológica lançada contra a pusilanimidade do homem moderno, do último homem. Ele não é o homem melhorado da tradição humanista, mas a ferida aberta que expõe a decrepitude do rebanho. Trata-se de uma torção hermenêutica necessária. O conceito não visa edificar uma nova estirpe, mas se inferir de morte a complacência de nossa atual condição. Quando Nietzsche diz o homem é algo que deve ser superado, ele não está oferecendo um caminho pavimentado, está retirando o chão, está dizendo o que tu és não basta, não se sustenta, não tem legitimidade ontológica. O Übermensch nasce justamente aí, e não como pessoa, mas como critério de ruptura. E aqui entra a primeira ironia decisiva. Nietzsche não escreve isso de um lugar de força plena,
mas de um lugar de extrema, de demasiada fragilidade, pois Nietzsche era doente, solitário, errante, dependente de pensões mínimas, incompreendido em vida. Nietzsche é, à primeira vista, tudo que o senso comum diria que Ubermensch, o super-homem, não é. E isso não é um acidente biográfico, é parte estrutural da filosofia. Nietzsche não falhou em ser o Ubermensch. Ele jamais tentou sê-lo. Ele sabia que o Ubermensch não poderia coincidir com o indivíduo empírico Friedrich Nietzsche. Se coincidisse, o conceito se reduziria à autobiografia engrandecida. E Nietzsche tinha horror a isso. O Ubermensch precisava permanecer além, como excesso, como algo que escapa, como algo intangível, inclusive ao seu próprio criador. Ao perscrutarmos a figura de Friedrich Nietzsche, sob o prisma de sua própria teleologia, impõe-se uma distinção hercúlea. O filósofo não se pretendia a personificação do Ubermensch, mas sim o seu vaticinador. Enquanto a doutrina propõe uma autossuperação plena e a transmutação de todos os valores, a existência de seu autor, no entanto, foi marcada pela finitude e pela vulnerabilidade da condição humana. Sob a ótica da fé cristã, poderíamos dizer que sua tentativa de imitar o Criador, que é Deus, através da vontade de potência, esbarrou na incontornável limitação da criatura. O abismo aqui é o abismo entre é a separação que eu faço menção entre criatura e o verdadeiro Criador. Aliás, eu farei um vídeo à parte sobre isso. Portanto, Nietzsche não foi o além do homem. Ele foi a voz solitária que no deserto da modernidade tensionou a corda entre o animal e o sublime, sem contudo atravessar o abismo. Por isso ele cria Zaratustra. Não um tratado, não um sistema, mas um personagem. Zaratustra é máscara, é teatro, é música. Ele dança, ele ri, ele desce da montanha, ele fala ao povo e volta à solidão, e ele fala e recomeça. E Nietzsche não diz, eu sou isso. Ele diz, ouçam isso. É a diferença entre profeta e ídolo. O ídolo quer ser adorado, o profeta quer ser ultrapassado. Mas então emana a pergunta incômoda, ora. Nietzsche criou um personagem que nem mesmo ele conseguiu atuar? Sim, sim. É exatamente por isso que ele é honesto, né? Nietzsche, ele cria um personagem inabitável, porque o seu alvo não é a coerência psicológica, mas a transvaloração. O Ubermensch não é um papel para ser desempenhado, é um campo de forças. Ele existe para mostrar que os valores vigentes, isto é, os valores morais, os políticos, principalmente os religiosos, são produtos do ressentimento, da fraqueza que se disfarça de virtude. E aqui precisamos entrar no ponto mais delicado, que diz respeito ao ressentimento. Inclusive, é, na verdade, estou me preparando para a exposição oral, tentando adequar Jesus. É claro que Jesus não se limita, e vocês me compreendem, em relação ao Ubermensch, até onde ele poderia ser considerado um Ubermensch e até que ponto ele não ultrapassaria e por quê. E esse aspecto soa demasiadamente forte, que é o ressentimento.
que a gente percebe que... Bem, eu vou deixar isso para explicação típica. Nietzsche não era um ressentido no sentido vulgar, o homem pequeno que execra porque não pode. Mas seria falso dizer que ele estava completamente livre do ressentimento. Ele lutou contra esse ressentimento. E essa luta deixou marcas no texto. Os seus ataques ao cristianismo, a Wagner, a academia, a moral moderna, às vezes são cirurgias precisas, outras vezes são golpes repetidos demais, reiterados, quase febris. E isso não invalida a filosofia, revela seu custo. O ressentimento é mais perigoso justamente quando aparece em espíritos fortes, porque se mistura à lucidez. E Nietzsche sabia disso. Inclusive, Nietzsche, talvez por isso, ele será ainda mais fascinado pela figura de Jesus. E justamente por isso também o combate ao ressentimento é obsessivo em sua obra. Quem mais fala de uma doença é quem a sente por, por dentro, por perto. Mas atenção, reconhecer isso não é diminuir Nietzsche. Pelo contrário, o diferencia dos moralistas. O moralista fala do alto, seguro de sua virtude. Nietzsche, ele fala de dentro do incêndio. Ele não diz, eu estou curado. Não, ele diz, isto é veneno. Tome cuidado. Seu pensamento não é o do homem reconciliado, mas o do homem que arrisca a própria saúde espiritual para ir além. E agora chegamos ao fulcro central. Ubermensch não é um governante, não é um líder político, não é um CEO da existência. A tentativa de traduzir o Ubermensch em termos de poder institucional é uma tradição conceitual. O Ubermensch não governa homens, ele cria valores. Governa no máximo a si mesmo. E nem isso no sentido disciplinar, mas no sentido estético. Por isso a pergunta: um doente pode governar? Perde o alvo aqui então. Porque Nietzsche não está interessado na aptidão administrativa do indivíduo, mas na qualidade afirmativa de sua relação com a vida. Há doenças que aprofundam, que tornam mais agudos, mais sensíveis, mais criadores. Há saúdes que são apenas normalização bem-sucedida. O problema nunca foi a dor, foi a negação da vida a partir da dor. É isto que Nietzsche vai afirmar. O problema nunca foi a dor, o problema ou o sofrimento, e sim a negação da vida a partir disso. E é justamente aqui que entra Nietzsche, que Nietzsche se introduz. O Ubermensch é aquele que diz sim, não porque tudo é belo, mas apesar de tudo ser terrível, ele ainda diz sim. E aqui Nietzsche toca o limite do humano, porque dizer sim então ao eterno retorno, dizer sim a cada dor que se repetiria infinitamente, não é uma virtude moral, é uma potência quase sobre-humana. E Nietzsche pensou isso, mas viver isso continuamente, talvez seja impossível. Eu mesmo não suportaria. E Nietzsche sabia disso. E ele sabia disso. Por isso que o Ubermensch não aparece como presença, mas como horizonte. Algo que orienta, que desestabiliza, que impede a acomodação. Se alguém pudesse dizer, eu sou o Ubermensch, o conceito morreria naquele instante, transformado em identidade. E Nietzsche execrava identidades fixas.
Nietzsche, ele não fracassou por não ser o Ubermensch. Não, ele teve êxito justamente por não permitir que ninguém o fosse. O Ubermensch existe para que o homem não se conforme. Nietzsche existe para que o Ubermensch não se vulgarize. Ele foi a ponte e não a margem. Foi o crepúsculo, não o meio-dia. Foi o homem que pagou com o corpo e com a própria mente, o que se colapsou, o preço de pensar além do homem. E ao fazê-lo, mostrou que esse preço é alto demais, demais, demais. Inclusive para virar slogan, partido ou caricatura. Nietzsche não dançou sempre, mas ensinou que a dança não é marcha. Nietzsche não governou, mas mostrou que obedecer a valores doentes é uma forma de decadência. Não foi o Ubermensch, mas impediu que o homem continuasse acreditando que já era o suficiente, que já bastava. E talvez isso seja o máximo que o filósofo pode fazer. Não salvar o mundo, mas torná-lo impossível de ser aceito sem pensamento. Quando a gente fala em Ubermensch, quase todo mundo entende errado. Entende como força, poder, liderança, domínio, sucesso, alguém acima dos outros, dos demais, de uma coletividade. Mas Nietzsche não está falando de um homem melhor, no sentido moral ou social. Ele está falando de um homem que se transformou por dentro, que passou por provas espirituais quase impossíveis. E Nietzsche é muito claro. Para sequer pensar o Ubermensch, é preciso entender antes as três metamorfoses do espírito. Não são fases automáticas, não são degraus garantidos, são transformações raras, dolorosas e muitas vezes incompletas. Nietzsche diz: o espírito transforma-se primeiro em camelo, depois em leão e por fim em criança. Essas três imagens não são decorativas, elas são existenciais. Primeira metamorfose, o camelo. O camelo é o espírito que diz eu devo. Ele é o espírito que aprende a carregar peso, que é o peso da tradição, da moral herdada, da religião, o peso do dever, da disciplina, da obediência, do sacrifício. O camelo não questiona ainda, ele apenas suporta. Ele atravessa o deserto carregando valores que ele mesmo não criou, geralmente valores herdados. Ele aceita o tu deves, imposto pela cultura, pela religião, pela família, pela sociedade. E aqui vem algo fundamental. Nietzsche não despreza o camelo. Pelo contrário, sem camelo não há força acumulada. Quem nunca carregou peso não tem músculos para romper nada. E é aqui que entra Nietzsche, o homem histórico, porque Nietzsche ele foi profundamente um camelo, criado num ambiente cristão protestante rigoroso, filho de pastor, cercado de disciplina moral, de dever, de culpa, de ascetismo. Ele estudou com seriedade extrema, respeitou a filologia, suportou o peso da tradição clássica, do cristianismo, da metafísica. Então ele viveu o tu deves e até o limite do corpo. Nietzsche carregou mais peso do que a maioria suporta. E isso não o tornou fraco, tornou-o denso. Sem esse camelo inicial, Nietzsche jamais teria força para negar depois. E então emerge a segunda metamorfose, o leão. Chega um momento em que o espírito, saturado de peso, diz: eu quero. E esse é o leão, porque o leão é a negação criadora. O leão não cria novos valores ainda.
E isso é importante ressaltar. O leão ele destrói os antigos valores, mas ele ainda não cria novos valores. E ele ruge contra o tu deves do camelo. Ele rompe com Deus, com a moral herdada, com a autoridade, com o rebanho. O leão diz não. E dizer não exige mais força do que obedecer. Aqui Nietzsche foi leão em plenitude, porque ele atacou o cristianismo como ninguém. Atacou a moral da compaixão, do ressentimento, da culpa, atacou a metafísica, a verdade absoluta, o ideal ascético, atacou o Wagner, a academia, o Estado, a modernidade inteira. Nietzsche foi um dinamite, como ele mesmo, inclusive, dizia, né? Ele não reformou valores, ele os explodiu. Mas atenção, o leão ainda vive em tensão, porque ele ainda luta, ele ainda reage, ele ainda precisa de um inimigo. E o leão é livre de, ele é livre de, mas ainda não é livre para. O leão é livre de, mas não é livre para. E é aqui que quase todo mundo para. Eu já mencionei, nós temos o caso de. Mas aí são personagens. São seriados com base. Pode até ser com base em fatos reais tal. Temos Thomas Shelby, temos o Coringa. O Coringa não parou justamente aqui. A metamorfose do camelo e do leão, a esmagadora maioria consegue superar. Mas eles não conseguem, talvez, atravessar essa terceira metamorfose, que é a criança. E é aqui que justamente eu estava fazendo uma analogia, é aqui que Jesus ele se manifesta. Porque Jesus ele foi um Ubermensch Nietzscheano? Até que ponto? E por que não? O que faltou? E você percebe que justamente em alguns aspectos que os demais têm dificuldade é onde até os cristãos em geral têm facilidade. E naqueles outros, eu vou fazer um vídeo sobre isso, específico sobre Jesus, e agora me emergiu essa inspiração em relação ao cristianismo. Então nós temos a criança, que vem o ponto mais alto e talvez até mais incompreendido, né? Porque depois do camelo que suportou e do leão que negou, emana a criança. A criança é o espírito que diz sim. Mas não é um simples sim ou um sim ingênuo. É um sim depois do abismo. A criança não carrega peso, ela não luta, não precisa provar nada. Ela cria valores brincando, brincando. Ela afirma a vida sem ressentimento. Ela esquece ativamente. Ela dança. A criança é leve porque já atravessou tudo. Ela não nega o sofrimento, ela o integra. E ser criança é quase impossível. Eu já tentei pegar Einstein, eu tentei pegar os filósofos e quase todos, justamente nesse aspecto, podem até ser de forma incompleta, e eu acredito que nunca disse isso, que é necessário ser pleno nesse. Eu falarei disso à parte, para que eu não seja copiado, para que eu crie o conteúdo antes. Mas a esmagadora maioria, justamente é aqui que eles param. Por que é tão difícil assim? Porque ser criança exige algo raríssimo. É inocência após o conhecimento. É leveza após a lucidez. É afirmação após o niilismo. E Nietzsche, ele foi um Ubermensch? E foi aqui que, refletindo sobre a vida de várias figuras então históricas,
Eu me fiz essa pergunta e Nietzsche, o homem que criou o conceito, ele conseguiu vivê-lo? E a resposta que emerge com honestidade filosófica é essa. Nietzsche ele foi profundamente um camelo. Nietzsche foi poderosamente leão. Mas Nietzsche não conseguiu ser plenamente criança. Mas isso não é uma acusação, é uma constatação trágica. Porque Nietzsche sofreu demais. Ele pensou demais, viu o abismo cedo demais. Sua consciência era pesada, sua memória era intensa, o seu corpo era enfermo desde jovem, era doente, por isso que ele se ausentou do seu trabalho, que foi um exímio trabalho, foi um dos professores universitários mais jovem é, de sua época e até da história. E nós estamos falando da ascensão da Alemanha em relação a esse conhecimento, e sem falar da solidão extrema. Olha, Nietzsche ele foi extremamente depressivo, na minha opinião. A criança exige esquecimento ativo, exige graça, no sentido de ser de espontaneidade. E Nietzsche ele almejou tanto isso, por isso que ele foi fascinado pela história de Jesus. Porque ele almejou profundamente isso. Ele falou tanto disso, mas viveu em estado permanente de tensão. Ele afirmou a dança, mas nem sempre conseguiu dançar. Ele pregou a leveza, a leniência, mas carregava um peso existencial enorme. E talvez isso explique tudo. Nietzsche não falhou por não ser criança. Ele mostrou o quão árduo, o quão difícil é sê-la. O Ubermensch não é um homem histórico identificável. Ele é um limite, um horizonte, uma provocação. E Nietzsche não foi o Ubermensch, ele foi a ponte. E talvez seja isso que torna a sua filosofia tão humana, tão dolorosa e tão verdadeira. Ele não nos entregou um modelo fácil, mas um caminho quase impossível. E nos disse, inclusive, com brutal honestidade: até aqui eu fui. Daqui em diante, se alguém quiser ir além, que saiba o preço. E Nietzsche, então ele colapsou. Há um ponto em Assim Falou Zaratustra que quase sempre passa despercebido e quando não passa é mal compreendido. Nietzsche deixa cristalino desde o início que a geração presente não será o Ubermensch. Ele fala aos homens do seu tempo não como quem aponta um espelho, mas como quem aponta um horizonte distante ainda, intangível ainda. E Zaratustra não diz, vocês são o além do homem. Não, ele diz, o homem é algo que deve ser superado. E isso muda tudo. O Ubermensch não é um indivíduo isolado que emana por mérito pessoal. Ele é o resultado de uma preparação longa, quase civilizatória. Por isso, Zaratustra fala em preparar a casa, a terra, os animais, o corpo, até o espírito. Não é linguagem decorativa, é uma metáfora radical de fundação de mundo. Nietzsche não estava interessado em criar heróis solitários. Ele estava interessado em preparar condições de possibilidade. Ele não inaugura o reino, ele abre o caminho. Zaratustra é, antes de tudo, um arauto, um profeta sem Deus, um mensageiro sem transcendência, alguém que fala não do céu, mas da terra. Ele declina da montanha não para governar, mas para perturbar.
É por isso que o personagem do Coringa foi ao mesmo tempo fascinante. Sua fala não consola, ela desinstala. E nesse sentido, aliás, eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, mas eu vou prestar contas, porque teve no YouTube alguém que já publicou um vídeo. Não vou copiar as ideias dele, mas vou partir a partir de um ponto que não foi mencionado e prestando contas de forma respeitosa. Então sua fala não consola, ela desinstala. E nesse sentido, Nietzsche foi sim o próprio Zaratustra. Não o Ubermensch, mas Nietzsche foi o próprio Zaratustra. Não como um personagem mítico, mas como função histórica. Zaratustra não é Ubermensch, esse é o ponto crucial. Zaratustra fala do Ubermensch, ele anuncia, mas não encarna. Ele mesmo falha, retorna à solidão, cansa do povo, sofre com a incompreensão. Ele não aparece como plenitude, mas como porta-voz de algo maior que ele. Isso é deliberado. Se Zaratustra fosse o Ubermensch, a obra se fecharia sobre si mesma. Ela viraria biografia exaltada, conforme eu ressaltei apenas reiterando, e Nietzsche ele sabia disso. Por isso ele cria uma figura que anuncia algo que não coincide com ela. E Zaratustra é aquele que diz: eu vos ensino o super-homem, o além do homem. O homem é algo que deve ser superado. O que fizestes para superá-lo? Eu sei essa parte toda de cor. E isso é totalmente decisivo para entender Nietzsche. Nietzsche como arauto histórico. Nietzsche não foi plenamente o Ubermensch, portanto, mas foi o seu arauto mais radical. Ele fez aquilo que o Ubermensch exige como pré-condição. Ele destruiu os ídolos. Destruiu Deus, não no sentido teológico, vulgar, mas no sentido metafísico. Ele destruiu o fundamento absoluto de valores herdados. Destruiu a moral do ressentimento. Destruiu a ideia de verdade eterna ou absoluta. Destruiu o consolo metafísico. Ora, uma das passagens mais dramáticas e lúgubres e tétricas de toda a história da filosofia se encontra na obra A Gaia Ciência, o célebre aforismo intitulado O Homem Louco. E é fundamental notar que esse trecho não é um grito de celebração alegre, mas um diagnóstico de pavor. O personagem, o louco, ele entra no mercado durante o dia com uma lanterna acesa, procurando por Deus. E diante do riso dos ateus, ele profere essas palavras: para onde foi Deus? Gritou ele. Eu lhes direi: nós o matamos, vocês e eu. Nós todos somos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como podemos esvaziar o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte inteiro? Que fizemos nós ao desatrelar esta terra do seu sol? Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Eu sei de cor essa passagem. Por que isso é importante para entendermos o Ubermensch Nietzscheano? Se o Ubermensch é a ferramenta de Nietzsche para ferir o homem, a notícia da morte de Deus é o golpe de misericórdia na segurança metafísica da humanidade. Quando ele diz apagamos o horizonte ou desatrelamos a terra do sol, ele está descrevendo claramente, evidentemente, o niilismo.
Porque sem Deus não há norte moral absoluto, não há certo ou errado gravados nas estrelas. Nietzsche argumenta que Deus não morreu de velhice, mas que o avanço da razão, da ciência e da própria honestidade intelectual que o cristianismo ensinou acabou por tornar a crença em Deus impossível para o homem moderno. Nós o matamos com a nossa própria cultura, tecnologia, o avanço, modernidade, e a necessidade do além do homem é esta, que é o louco que termina dizendo: não é a grandeza deste ato grandioso demais para nós? Não teremos nós mesmos de nos tornar deuses apenas para parecer dignos dele? Aqui nasce a necessidade do Ubermensch, porque se Deus morreu, o homem precisa se superar para não cair no abismo do niilismo, do nada. E Nietzsche não proclama a morte de Deus como um ateu vulgar que celebra uma vitória. Ele anuncia como profeta que antevê uma catástrofe, pois ao declarar que nós todos somos seus assassinos, ele impõe ao homem uma responsabilidade insuportável. É precisamente neste vácuo ontológico, nesta escuridão de um mundo que perdeu seu sol, que ele projeta a figura do Ubermensch. Não como um novo ídolo, mas como a única resposta possível para a humanidade que, tendo matado o seu próprio Criador, agora se vê órfã de sentido, de sentido. E isso é obra do leão e não da criança. Mas sem esse trabalho de devastação, a criança jamais poderia brincar. E Nietzsche ele prepara o solo. E preparar o solo é sempre um trabalho ingrato, violento, solitário, porque quem prepara não acolhe, quem anuncia não habita. Por isso ele escreve para os homens do futuro. Por isso ele diz que nasceu póstumo. Por isso ele sabe que não será compreendido em vida. E Nietzsche não fracassa ao não ser o Ubermensch. Ele cumpre sua função histórica ao não se confundir com ele. E ele vai dizer: preparem a casa, o sentido profundo disso. Quando Zaratustra fala em preparar a casa, ou a terra, ou até os animais, ele está dizendo algo muito mais radical do que parece. Ele está dizendo: os valores atuais adoeceram e adoecem o mundo inteiro. Não é só o homem que está doente, é a relação com o corpo, é a própria relação com a natureza, é a relação com o tempo, é a relação com o sofrimento. E o Ubermensch não nasce numa cultura ressentida. Ele não surge num mundo que execra o corpo, a terra, o instinto. Portanto, antes de qualquer além do homem, é preciso desintoxicar a existência. E é nesse sentido que Nietzsche diz, para criar e preparar a terra, os animais, o mundo em geral. Nietzsche tentou fazer isso com palavras, com aforismos, com marteladas. Ele não tinha poder político, não tinha seguidores, não tinha escola, tinha apenas a linguagem e a usou como dinamite. Nietzsche foi de 0 a 10. Quanto ele foi Ubermensch? Se aceitarmos essa linguagem simbólica, Nietzsche não foi 10, porque 10 implicaria plenitude afirmativa, leveza contínua, criança realizada, mas ele também não foi um 5, nem um 6. Nietzsche foi algo como 8,5 ou até mesmo um 9, não no sentido de realização pessoal, mas no sentido de
proximidade conceitual e existencial, porque ele viveu a transição, ele suportou o peso do camelo, ele rugiu como leão e tocou em instantes raros a criança, no estilo, no riso, na ironia, na dança da linguagem, mas ele não permaneceu lá, e talvez ninguém permaneça. O destino trágico do arauto, há algo profundamente trágico e profundamente belo nisso tudo. O arauto anuncia um mundo no qual ele mesmo não habita. O profeta aponta a terra prometida que não é para ele. Ele mesmo não vai poder entrar na terra que ele pode contemplar. O preparador da casa não mora nela. E Nietzsche sabia disso e aceitou, inclusive. Ele não pediu reconhecimento e nem consolo, pediu apenas que seu pensamento fosse perigoso, que ele abrigasse o homem a se olhar sem ilusões. E nesse sentido, Nietzsche foi exatamente aquilo que precisava ser, não o Ubermensch, mas a condição de possibilidade do Ubermensch. E talvez essa seja a forma mais alta de fidelidade ao próprio conceito, não de encarná-lo, não domesticá-lo, não reduzi-lo a exemplo humano, mas deixá-lo como chama, ardente à frente, inalcançável, intangível, exigente, impiedosa à mediocridade e honesta com o trágico da existência. Nietzsche foi Zaratustra, e Zaratustra não foi o Ubermensch, e exatamente por isso o além do homem pode permanecer além.